eu tenho falado muito aqui, agora eu vou falar os dois como partido da MBL, e não nem como subprefeito, nem como presidente, e sim como projeto. Existe um projeto, não, porque todo mundo que eu tenho conversado é a mesma narrativa e a mesma história. Existe um novo projeto do MBL para o país? Você tem um novo projeto, Renan? Sim, temos. Se você permitir que eu consiga discorrer aqui, que eu não quero ser prolixo, porque quando eu começo a falar, vou ficar falando o tempo todo. Temos que ser meio rápido, Vamos ter que porque ser rápido. são temas variados e no momento você é pré-candidato, quero deixar bem claro. O Renan, ele pontua 2% na pesquisa da Real Big Data do Ilcinho Pedroso, né? Você apareceu já no cenário político eleitoral. Como é que você recebe essa informação, essa notícia, e você já está correndo o Brasil? Porque para pontuar 2%, você deve estar andando nos estados. Pior que eu não tô. Na verdade, eu nem tinha anunciado a pré-candidatura. Havia um comentário geral de que eu seria candidato, porque o partido nosso, agora ele tá só uma parte de formalização ali junto ao TSE, mas ele é uma realidade, ele vai participar das eleições. E todo mundo começou a cogitar ou o meu nome ou o nome do Danilo Gentili, que é um apresentador do SBT, tem uma proximidade muito grande com a gente. E beleza, começaram a cogitar, o próprio Wilson já tinha cogitado, falou, na missão é o Renan, ou é o Renan, porque o Danilo não vai ser candidato. Então, eles fizeram essa sondagem, e os números foram bem interessantes, né? Eu faço um trabalho de redes sociais diferente, eu não foco muito em vídeos curtos, eu tenho, vamos dizer, um programa meu diário, que eu falo por um número determinado de pessoas, tenho participações recorrentes na imprensa. E aí aconteceu, eu fiquei, assim, não sei se surpreso, mas eu fiquei feliz. E eu entendo que a gente tem um discurso que ressoa muito com um determinado tipo de público que está sonhando com uma perspectiva muito diferente do Brasil. Você computa que hoje o MBL tem a antiga militância que o PT tinha, porque eu conhecia a militância do PT. Se a gente falar em termos de juventude, né, juventude com engajamento e participação e discussão de ideias, você pode falar que há vamos dizer, há uma similaridade entre esse tipo de militância e a militância que eles tiveram nos anos 80. Naturalmente, eles à esquerda, a gente à direita. Mas sim, a gente tem uma militância pujante e jovem. E isso destoa muito do bolsonarismo. Você fez ontem a cobertura da manifestação. A média de idade da manifestação ali, média, uns 55 anos de média. Ou seja, o público, a maior parte do público, vamos botar 80% do público, tinha tranquilamente entre 45 a 65 anos. 70 anos, eu diria, porque tem muitos idosos, né? Pessoal da terceira idade, da melhor idade, que estavam nessa manifestação. Se você for ver gente de 25 anos para baixo, eram filhos acompanhando os pais, no máximo. De resto, não tinha, raramente alguém falou de menos de 25 anos, falou, não, eu vou nessa manifestação. Então, destoa muito, nós não temos relação com isso, que é o bolsonarismo. E aí isso me ajuda a responder o que você me perguntou antes, sobre o que nós queremos fazer para o Brasil, o que nos diferencia dos outros. A primeira coisa nós imaginamos e temos um plano para tornar o Brasil um país que tenha, pelo menos, no final do primeiro mandato nosso, ele esteja funcionando com 7% de juros na taxa Selic para baixo, que consiga entregar um nível de competitividade e produtividade muito maior do que nós temos hoje, capaz de investir na criação de complexidade em núcleos, por exemplo, envolvendo agronegócio, agroindústria, para tornar o Nordeste desenvolvido, formação de classe média no Nordeste, formação de capacidade produtiva envolvendo tecnologia em vários clusters espalhados pelo Brasil, para que a gente possa participar da economia global. Isso faz que a gente diminua a nossa dependência da China, por exemplo, na exportação só de matéria-prima. Isso faz com que a gente tenha condições de aumentar e projetar poder na América do Sul. Vamos falar tecnicamente do momento de hoje. Hoje nós estamos no momento de tarifaço, o Brasil meio que refém dos Estados Unidos, o Brasil chegando perto da Rússia e da China. Como é que você vê? E segunda coisa, eu acreditei que a gente teria carne mais barata, laranja mais barata, os produtos mais baratos. Não, o preço não caiu e nós vamos pagar pela segunda vez a conta porque vai ter subsídio do governo federal. Ou seja, o Brasil não melhorou em nada, não teve acesso a esse preço mais barato e nós vamos pagar subsídio. Como é que você vê isso? O Brasil se colocou numa posição ridícula no cenário internacional, especialmente, não agora, tá? Vamos falar aí pelo menos nos últimos 20 anos.
As escolhas que o PT fez nos governos Lula e Dilma foram escolhas que eles colocaram como um fornecedor de matéria-prima barata e um comprador de produtos industrializados, especialmente da China. Isso tornou a economia menos complexa. Esse é o jogo. E aí o Brasil foi ficando cada vez mais dependente da droga China, né? A China é como se fosse uma droga e o Brasil dependendo do dólar dela e da capacidade de importação que os chineses têm. E aí o Brasil foi sucumbindo a ela, naturalmente foi ficando blocado através do governo PT, junto com os BRICS, e se comportou, e aí uma escolha estúpida do Lula, como uma espécie de um porta-voz, um pincher que ficava a serviço da China, arrumando brigas, ora com Israel, ora com a Ucrânia, ora com os Estados Unidos, e imaginando que em algum momento, não sei, a China fosse defender ele. O Trump, ele tem um plano, né, o plano geopolítico dele envolve controlar novamente a América do Sul, como os Estados Unidos viam a América do Sul no começo do século XX. É a tal da política do Big Stick que a gente aprendia na escola. E, nesse sentido, eles estão buscando esse realinhamento, até pensando numa futura guerra fria com a China, e isso passa por usar, por exemplo, a argumentação de que a América Latina é exportadora de droga para os Estados Unidos, o tal do fentanil e outros tipos de entorpecentes, e aí isso validaria uma série de intervenções políticas ou talvez militares, como a gente está vendo acontecer possivelmente agora na Venezuela, na América Latina. E onde a gente fica nesse jogo? O Trump vai usar isso para sancionar e punir o Brasil, que hoje se comporta como um aliado chinês. Nós temos aí no mundo hoje 2 ditadores. Um que dita com a guerra, outro que dita com o império financeiro, que é Trump e Putin. Um prefere a guerra, o outro prefere uma guerra financeira. Como é que você vê isso? Bom, assim, eu não sei, eu acho que esse segundo ditador, entre aspas, eu não sei o tanto que passa pelo Putin. Acho que a China hoje está numa posição muito melhor do que a Rússia, né? A Rússia está lá com os problemas dela em relação à Ucrânia. E agora, assim, em relação a que a gente estava falando da manifestação de ontem, eu fiquei sabendo que o governo Lula distribuiu uns bonés escrito Brasil Soberano, né? Lá. Mas acho que é um dos pontos que o Renan mais bate, né? Em relação a gente não ser soberano no nosso próprio território. A soberania não é se o Alexandre de Moraes vai ter cartão de crédito ou não, por conta da lei Magnitsky, né? Ela passa justamente por você ser soberano dentro do seu próprio território. Tem lugar aqui em São Paulo que a polícia não entra. Tem lugar no Rio de Janeiro que a polícia não entra. Então, assim, eu acho que o primeiro passo, e aí entra naquilo que o Renan tá falando sobre prioridade, né? Seja de governo esquerdo, seja de governo à direita, prioridade tem que ser você ser soberano dentro do seu território. Não existe lugar que a polícia ou que o Estado não possa entrar. Tem que existir. Essa tem que ser a prioridade de qualquer governo hoje. Libertar todo mundo que está preso nessas favelas. Falando nisso, está acontecendo agora, nesse exato momento, uma operação da Polícia Militar com o Ministério Público na favela do Moinho contra os traficantes que atuam ali naquela região. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes com a Fabi Teixeira. Um fato é narrativa, outro fato é projeto. Na narrativa, eu estou indo com você super bem. Aonde entra os projetos que vão tirar o Brasil desta situação? Por exemplo, na saúde. Hoje nós estamos ladeira abaixo. INSS, aposentadoria. O Brasil está se tornando um país velho, não tem novos projetos e a gente continua pendurado nessa política antiquada e antiga de assistencialismo que cada vez aumenta. Eu vejo aí no dia a dia, como você mesmo falou, Pedro. O cara levanta o bujão de gás como se fosse um prêmio. O que você me diz disso? Quanto tempo vocês têm, Rico? 5 minutos. Eu ia falar que já era a última pergunta, que a gente precisa ir para o intervalo e voltar com o jornal. De maneira rápida, a maior parte das coisas que a gente falou são propostas mesmo. Aquilo que a gente falou sobre o Nordeste não é uma narrativa, é criação desses complexos industriais, complexos agroindustriais. Isso é proposta, isso está no nosso livro amarelo. Está no projeto. Projeto já foi discutido, a gente montou equipes de pesquisa há mais de 2 anos antes da eleição. O que a gente está fazendo é o que ninguém faz. Tudo que eu estou falando aqui já foi escrito, já foi redigido, não é historinha minha. Na verdade, eu nem criei nenhuma dessas coisas que eu falei. Então não é uma narrativa. Não, é um fato, é um projeto. Um projeto publicado já. Livro publicado, best-seller. Assim, tudo publicado, tudo que a gente tá falando aqui é publicado. Chegando nessa questão do SUS, né, pra gente entender, a população naturalmente está envelhecendo, o perfil de atendimento do SUS vai se alterar conforme o tempo, a gente vai gastar cada vez mais com saúde e menos com educação, essa é uma dinâmica que a gente vai ter. Só que são vários problemas, para eu tentar ser rápido para elencar aqui, para o SUS funcionar melhor, a gente vai ter uma dádiva que está acontecendo agora, que é a chegada da inteligência artificial, o machine learning, né, a capacidade da inteligência artificial aprender, ela pegar os prontuários de cada cidadão, entender, olha, um cidadão que está tendo esses comportamentos, que está tomando esses remédios, está fazendo esses tratamentos, ele tende a desenvolver essas doenças, portanto, é indicado que ele faça esse tipo de tratamento preventivo.
Portanto, o uso da tecnologia e a inteligência artificial, coisa que a saúde nos Estados Unidos, na China, na Inglaterra estão fazendo, vão permitir que a gente aqui no Brasil tenha uma revolução de baixo custo. E essa revolução de baixo custo pode melhorar muito o atendimento às pessoas. Então a gente tem que inserir tecnologia no SUS demais. Como a gente sabe que 80% do atendimento é feito nos municípios com um agente de saúde, que é a gente na base, imagine esse agente de saúde com um prontuário eletrônico, sabendo como é cada um desses moradores de um determinado bairro que ele está atendendo, o que ele precisa, o que você pode fazer para evitar que um cara que tem tendência a virar um diabético tenha a doença das diabetes. Né? Que tratamento ele já vai oferecer, que remédios ele já vai oferecer, que encaminhamento ele vai dar. Essa lógica de atender na base e ao mesmo tempo usar a tecnologia vai ser uma revolução para impedir que a gente tenha gastos mais altos com essas pessoas conforme elas envelheçam. O grande segredo está aí. E o grande segredo seria como articular essas forças e como inserir a tecnologia. Inverter o ônus da doença. Sim, atuar antes, na Exato. base. Quanto você acha que é o orçamento da saúde, Rico? Bilhões. 670 milhões por dia no Brasil. 670 milhões por dia no Brasil. Muito milho. Exato. Então, assim, se você usar isso para prevenção através de tecnologia, né, você montar uma base de dados forte para ativar a prevenção, saber se o cara faz exercício físico, se não faz e tal, você consegue entregar um produto e uma saúde bem melhor para o brasileiro do que você tem hoje a 670 milhões por dia. Gabi, a retórica é sempre a dificuldade de onde chegar e atingir o que mais precisa, que é o que você falou, é os que estão nas pontas, né? Porque aqui no centro tá nós pagamos o Estado de São Paulo paga a conta do Brasil inteiro, né? É que tá chegando perto do fim, eu quero que vocês voltem aqui. A gente não falou de pacto federativo, né? Que isso também é uma discussão que os prefeitos de todo o país, né, têm exigido. O Sudeste, né? Aqui as cidades, os estados mais ricos é quem pagam essa conta lá do Nordeste e nada se faz. São Paulo entrega muito, né, para o governo federal e nós somos os que menos recebemos aqui na ponta, né? A própria Zona Franca, né? No início era 40 anos, chegou aos 40 anos, não, vamos prorrogar mais 40 anos e assim vai indo. Então, assim, isso precisa ser revisto. O Pacto Federativo como um todo precisa ser revisto. Eu acho que a gente tem entrevistado aqui alguns pré-candidatos, então nós temos que montar agora um projeto, uma série de baterias de entrevistas para a gente saber os novos projetos, para saber o que vem. E fora dessa seara dos que já estão ali, né, que são esses grandes players aí do cenário do Brasil. Chega lá, eu acho que a gente tem ouvido no dia a dia aí nas mídias televisivas e rádio a narrativa deles. Então, temos que buscar aqui esses novos partidos, novas ideias, para que a gente possa implementar e apoiar as boas ideias para o país. Exatamente. Minato, suas considerações finais, por favor. Só agradecer a oportunidade aí, Rico, Gabi, e também aqui meu colega Renan Santos, por poder trazer essas ideias, porque a gente sabe que, infelizmente, isso no Brasil hoje é disruptivo. Né? Você falar que você combate o crime organizado, que você quer acabar com isso, que você quer tornar soberano dentro do seu próprio país, é uma coisa que, infelizmente, boa parte dos políticos hoje ignoram. Né? Isso nem é discutido nos debates políticos, isso nem é discutido no debate público. Né? Nossas críticas é justamente porque, de um lado, você tem um cara ali levantando o botijão de gás e o outro, enquanto presidente, a grande prioridade dele era aumentar o número da pontuação do CNH. Então, assim, nada contra, eu sou até a favor do projeto, mas isso deveria ser um projeto de um deputado federal, não de um presidente da República tornar isso sua bandeira de campanha. Um presidente da República precisa ter um projeto estruturado de reforma do país, que é isso que a gente precisa hoje. Você tornar isso, né, a pontuação do CNH sua grande bandeira de campanha, pelo amor de Deus, cara. Sabe, o Brasil não tem mais o que se preocupar, esse é o grande problema do país hoje, né? Então é isso, Renan. Renan, suas considerações finais, por favor. Muito obrigado a todos, é uma honra estar com vocês. Participar do programa do Minato também foi bem legal, um colega de movimento. O recado que eu deixo para todos que estão nos acompanhando aqui na rádio é não apenas pesquisem sobre os candidatos, é uma posição passiva. Sonhem, imaginem como é o Brasil diferente que vocês querem ver. Imagina um Brasil sem crime organizado, imagina um Brasil em que você pode andar na rua com seu celular, imagina um Brasil que você pode abrir um negócio e ele não vai fechar porque você não tem que pagar impostos extorsivos. Imagina um Brasil em que os administradores públicos, eles realmente administram a coisa pública e não tratam a coisa pública como uma coisa privada deles. Imagina um Brasil em que a escola que você vai colocar seu filho é uma escola boa e ele vai sair inteligente, vai arrumar um bom emprego. Imagine um Brasil em que as ruas são arborizadas e limpas. Imagine um Brasil em que as coisas não são como elas são hoje, mas que elas possam ser minimamente normais, como qualquer país médio. Não estou falando uma potência, não estou falando uma nação rica, como qualquer nação média é. Se você for para a Argentina, você consegue viver e respirar, sendo que aqui você já não consegue. A situação aqui para viver enquanto brasileiro se tornou uma opção humilhante, indigna. Se você quiser ter dignidade, primeiro imagine como é esse Brasil que você vai querer.
E aí depois procure os candidatos e não seja passivo em ficar torcendo para eles ou idolatrando eles na Paulista diante do Bolsonaro, ou né, se o Bolsonaro estivesse na Paulista, né? Ou levantando botijão de gás com o Lula. Seja a pessoa que constrói um projeto e nós temos humildemente aqui um projeto para apresentar. É o melhor de todos, é o único projeto da nossa geração e você pode participar conosco para construir algo muito diferente que, enfim, na prática vai nos colocar não mais de joelhos diante do primeiro mundo, mas como parte de uma das grandes nações. É isso. Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Inevitável Cortes, deixe o like, comente abaixo o que achou, vire membro do canal por apenas R$ 3,99 e tenha acesso a benefícios exclusivos. Te vejo no próximo vídeo.